Domingo, falar um pouco sobre a Bíblia, esse livro tão especial. A Bíblia é um livro especial porque, mesmo tendo sido escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. A Bíblia, para você ter ideia, ela passou 1.600 anos para ser escrita. Ela foi escrita por mais ou menos 40 homens. Dentre estes escritores, num período de 1.600 anos, pessoas de várias culturas, pessoas que tiveram condições financeiras elevadas, como reis, mas também pessoas simples, como agricultores e pescadores. Então a Bíblia é um livro completo, porque ela justamente fala tudo o que Deus deseja que saibamos. A Bíblia é um livro especial porque todas as vezes que lemos, temos o autor do nosso lado. Está sempre pronto a nos instruir, nos ensinar. A Bíblia é um livro especial porque ela transforma vidas. Se você verdadeiramente crê na palavra do Senhor, ela tem o poder para transformar vidas. Então é deste poder que eu quero falar esta noite. A Bíblia, a verdade que liberta. Então a Bíblia ela tem o poder de nos trazer libertação da nossa alma. Liberdade, na verdade, é um assunto que tem se tornado cada dia mais discutido em nossa sociedade. Por exemplo, as pautas sociais têm se levantado a questão da liberdade religiosa. Até que ponto vai a liberdade religiosa? Durante a pandemia, tivemos o impedimento de estarmos reunidos no templo para adoração. Houve então uma intervenção do governo proibindo essa reunião, a aglomeração de pessoas no templo. Então isso foi uma certa embate contra a liberdade religiosa que nós temos. Há a liberdade de expressão, que é outra liberdade que tem sido muito discutida. Eu estou livre para falar de qualquer assunto. Muitas pessoas que tentam tocar em determinados assuntos são por muitas vezes cortados ou muitas vezes, como diz a nova onda aí, cancelados, dependendo do assunto que vamos tratar. Então não existe liberdade de expressão nos dias em que vivemos. E a terceira liberdade que tem sido muito discutida é a liberdade sexual. Então, o homem tem buscado uma liberdade plena, onde a base dessa liberdade é fazer o que quiser, sem que ninguém se intrometa nas suas escolhas. Mas isso não é liberdade, e sim libertinagem. Toda liberdade tem limites. A minha liberdade vai até onde fere a sua. Quer dizer, eu não posso ter a liberdade de fazer qualquer coisa com outra pessoa. Ele também tem a liberdade dele. Então, temos limite de liberdade. Então, temos que entender essa limitação que existe na liberdade. A vida, então, ela é feita de escolhas, das quais todos nós iremos prestar contas diante de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, a parte B do versículo diz: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então em Apocalipse diz que no final dos tempos, a morte entregará os seus mortos e cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. Isso quer dizer o quê? De acordo com nossas escolhas. Então a liberdade que temos, devemos entender que devemos usar da melhor forma possível, para que Deus seja glorificado e no final da vida sejamos exaltados por Deus. Mas Cristo, Ele veio para nos propor um conceito diferente de liberdade, onde somos livres para escolhermos servir a Deus, o qual irá nos sustentar, cuidar de nós com todo amor. Isso nós podemos chamar então de plena liberdade. E qual é a diferença, pastor? O senhor disse que não existe liberdade plena,
mas existe plena liberdade. Vocês vão entender isso mais adiante. Ou poderíamos usar a expressão liberdade assistida. Então, a plena liberdade é entendermos que temos uma liberdade dentro de um padrão que Deus predeterminou. Então, Deus colocou a sua lei, Deus coloca a sua palavra para nos guiar. Então, quando nos colocamos dentro deste padrão, temos uma liberdade dentro desse padrão para fazer tudo que é permitido por Deus. E nesta liberdade que temos de fazer tudo o que é permitido por Deus, a consequência disso é maravilhosa, porque Deus estará nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Então isso é bênçãos que vêm do Senhor. Então, por isso, por meio da sua palavra, Ele nos orienta sobre quais escolhas e caminhos devemos tomar, tendo a garantia de que os resultados dessas escolhas serão extremamente satisfatórios. Então, a plena liberdade em Cristo é ter a liberdade de escolher e fazer a vontade de Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus. E nessa escolha, nessa decisão plena, livre, eu estarei sendo protegido e guardado pelo Senhor. Então, vejamos então do que Cristo veio nos libertar. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Então, o nosso texto base está no verso 31 e 32. João 8, 31 e 32. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder usufruir desta palavra maravilhosa, desta palavra poderosa, que nos ajuda, Senhor, a andar em conformidade com o Senhor, que nos ajuda a vivermos a plena liberdade, a liberdade de escolha, onde podemos sim escolher te servir, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Esta é uma liberdade que vale a pena, que nós possamos verdadeiramente valorizá-la e vivê-la. Que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra seja aqui anunciada de forma clara, objetiva, e tudo que ouvirmos aqui, vindo da Tua parte, seja aplicado em nossas vidas, para que assim possamos andar em plena liberdade, sendo assistido pelo Senhor, guardado e protegido de todo o mal. Pois em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, aqui no capítulo 8, encontramos então o apóstolo João apresentando um momento muito íntimo de Jesus Cristo. Um momento que ele é arguído pelos religiosos. E nesse momento nós observamos algumas cenas que são reveladoras com relação à liberdade. A liberdade que Cristo tinha de anunciar a vontade de Deus e a liberdade que ele tinha de cumprir esta palavra anunciada, das quais os religiosos não compreendiam e nem muito menos aceitavam. Então Jesus ele teve a oportunidade de transmitir essa verdade, da qual traria a estes homens, se assim eles quisessem, se assim eles escolhessem, eles teriam então uma plena liberdade em suas vidas, ao invés de estarem escravizados pelos conceitos, pelos pensamentos, pela religiosidade. Antes, eles seriam livres completamente para adorar e servir a este Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Então nós podemos ver neste capítulo Jesus expondo aos religiosos que eles precisavam ser libertos de algumas amarras
das quais os impediam de agradar a Deus. Então os fariseus eram um grupo religioso muito forte no tempo de Jesus Cristo. Um grupo que eles tinham como lema, o cuidado com as letras, com a palavra. Eles preservavam as escrituras. Eles, para vocês terem ideia, eles investiam nisso. Eles pagavam os escribas para que fizessem cópia das escrituras. E essas cópias eram muito bem elaboradas, com muito cuidado, para não haver nenhum erro. O cuidado era tão grande que eles usavam uma pena especial para escrever apenas o nome de Deus. Então, sempre que em um texto havia o nome Deus, eles pegavam uma pena específica que usavam somente para aquilo, escrevia o nome Deus, voltava a pena para o canto, para o tinteiro, e voltava a escrever com a outra pena. Então, assim eles faziam, tamanho era o critério de cuidado que eles tinham com a palavra. Só que é muito importante entendermos, irmãos, que a palavra, ela não é para ser adorada, não é para idolatrarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma demonstração de quem Deus é, a forma como Deus usou para se apresentar a nós, é a sua revelação. Ela precisa ser lida, ouvida, absolvida, mas nunca adorada. Não devemos criar um altar para a palavra e nos debruçar diante dessa palavra, e que nada nem ninguém pode fazer qualquer colocação da palavra diferente do que está escrito. É claro que a palavra, ela deve ser exposta assim como foi escrita, mas eu digo no sentido como Jesus apresentava a palavra e eles não recebiam. Jesus era a própria revelação de Deus. No passado, Deus se revelara aos homens pelos profetas, mas neste momento Ele se revela por meio do Filho de Deus. Então o Filho era a própria palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas assim aqueles homens que tinham tanto cuidado com a palavra, não perceberam que Jesus era a própria palavra, era o Verbo de Deus, aquele que veio ao mundo para nos trazer salvação. Sendo assim, observemos então quais são essas amarras que impediam aqueles religiosos de ter uma vida livre, ou plenamente livre, para adorar a Deus. Do verso 1 ao 11, encontramos a primeira amarra. Nós precisamos ser libertos das amarras da falsa lei, ou melhor dizendo, do legalismo. E aí vejamos o que diz lá o verso de 1 a 11. Esse texto fala sobre uma mulher adúltera que foi entregue diante de Jesus. Veja o que diz o texto. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé ou de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar
pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto, irmãos, é muito intrigante, a forma como estes homens usaram de uma mulher, provavelmente uma mulher de uma vida dúbia, duvidosa, provavelmente uma mulher que tinha uma vida promíscua, e eles tomaram essa mulher diante de um tribunal, lembrando que esse era um tribunal religioso. Eles se intitulavam doutores da lei, os fariseus, e juntamente com os escribas, que eram aqueles que faziam as anotações da escritura, eles ali estavam questionando Jesus sobre a lei de Moisés, lei esta dada por Deus. E nesta lei de Moisés, que foi então dada a Moisés por Deus, Deus orientava que houvesse então, quando fosse pega alguém em adultério, deveria ser julgado aquela pessoa e condenada à morte por apedrejamento. Mas, como deveria ser feito esse julgamento? Alguém adultera sozinho? Aqui o texto diz que ela foi pega, aqui diz no verso 4, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então ela estava tendo uma relação com um homem que não era seu marido. Então não sei se esse homem era casado, mas a condição era esta. Então, para todos os fins, quem deveria ser levado a julgamento ou diante daquele tribunal não era apenas a mulher, mas também o homem. Ambos estavam em pecados. Se eles tivessem sido levados, eles teriam sido julgados, porque haveria provas, tendo sido pego em flagrante, não teria como negar, então ali seria exatamente apedrejado. Mas Jesus percebeu que a intenção daqueles homens não era o julgamento daquela mulher, mas sim a atitude que Cristo tomaria diante daquele julgamento. Na verdade, eles queriam provar o conhecimento de Jesus sobre a lei. Até que ponto Jesus estava cumprindo a lei de Deus. Como eles eram detentores da lei, ou se julgavam os mestres da lei, eles queriam então ter o domínio completo da lei, queriam julgar Jesus diante da lei. Mas Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, sendo Ele aquele que criou a lei, não teria como Ele errar, não teria como Ele julgar de forma errônea. Ele logo percebeu que o critério de julgamento estava errado. Estando errado, logo, Ele precisava julgar o que era certo. E o que era o julgamento certo que Jesus faz? Julgar o coração do homem, a intenção do coração. Irmãos, nós somos tão perversos, tão pecadores, que, para você ter ideia, o ser humano é capaz de tirar versículos da Bíblia para apoiar o seu erro. Ele é capaz de fazer isso. E eu já vi em muitos momentos, a pessoa usar a Bíblia como pretexto, usando como uma artimanha para fazer o mal. E nós não devemos nunca jamais usar essa palavra que é libertadora para condenar ou para julgar alguém. Até porque quem tem esse papel e essa responsabilidade é o próprio Deus. Então aqui Jesus ele pede que cada um faça um auto-julgamento. Vocês conhecem a lei, agora eu digo para vocês, vocês precisam julgar a si mesmo. E como é esse julgamento? Se dentre vocês existe alguém que nunca pecou, esse seja o que atire a primeira pedra.
E daqueles que ali estavam, só existia um que nunca pecou. Quem era? Jesus. No entanto, os demais todos haviam pecado. E por terem pecado, eles não julgaram ser justos diante de Deus para executar aquela condenação. É interessante isso, irmãos, porque se nós analisarmos o país em que nós vivemos, e aí os julgamentos que surgem aí, como a CPI que apareceu por último, uma palhaçada. Um monte de pessoas sujo, mais sujo do que aquele lugar que a galinha pousa, né? Pau de galinheiro, julgando os outros, tentando encontrar defeito nos outros, tudo sujo, tudo com manchas dos seus comportamentos. Como é que pode julgar os outros? Então aqui Jesus está fazendo justamente essa intervenção, colocando diante deles: olhe para dentro de si. Quem é você para julgar alguém? Quem julga é a palavra, mas você está falho na palavra, você não tem autoridade para isso. O único que tinha autoridade era Jesus. E ao observar então aquele enredo, como a coisa se findou, Jesus levanta-se, observa aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Aqueles todos que apontavam para ti, diziam que você estava em pecado. E disse: Senhor, nenhum me condenou. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá em paz. Mas uma coisa eu te peço: não peques mais. Jesus ali reconheceu que aquela mulher era pecadora. Ele não condenou ela pelo seu pecado, mas ele viu que a intenção ali era errada. Queriam usar daquela mulher para trazer condenação a Cristo. E Cristo naquele momento coloca aquela mulher diante da sua própria situação de pecado. Você precisa largar essa vida. E certamente por aquele testemunho, por aquele comportamento, provavelmente essa mulher tenha reconhecido o senhorio de Cristo, tenha buscado em outro momento, quem sabe nós a encontraremos lá no céu e teremos o privilégio de conhecê-la pessoalmente, contando essa história para nós e vendo a alegria nos seus olhos dela ter encontrado a plena liberdade em Cristo Jesus. Porque em Cristo sim, reconhecemos que todo julgamento vem do Senhor e que nós precisamos sim fazer uma autoanálise, uma avaliação da nossa vida. Antes que alguém te julgue, julgue você a si mesmo. A Bíblia diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por outras pessoas. Se nós tivéssemos o cuidado de moldar os nossos passos, as nossas atitudes, não precisava ninguém estar apontando o dedo para nós: ei, tu está errado, não vai por aí. Mas por que acontece isso conosco? É justamente porque nós não temos tomado o cuidado devido do nosso comportamento, da nossa vida. Na nossa lei, no nosso julgamento, nós avaliamos que somos pessoas boas. Ruins são os demais, mas eu sou uma pessoa boa. Então esse é um falso julgamento. É um julgamento, é uma falsa lei que você está se apropriando, da qual não te trará liberdade. Pelo contrário, te escravizará. Você vai se tornar cada dia mais escravo dessa falsa lei, da qual você se julga ser justo e melhor do que os demais, merecedor da graça de Deus, a qual nenhum de nós somos merecedores. Na verdade, irmãos, nós só seremos livres em Cristo, e em Cristo nós somos livres também da culpa do pecado. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Ezequiel é um profeta maior, fica no Antigo Testamento, capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, 20, diz assim a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O que é que esse texto quer nos trazer para a nossa vida, irmãos? O entendimento claro de que todos nós teremos uma punição, uma condenação diante dos nossos atos. Lembra que ninguém será condenado pelo pecado de outro. Lembro de um amigo, sempre que falo sobre isso, ele estava evangelizando e falando como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de Adão. E ele então começou a explicar a questão da entrada do pecado e a consequência do pecado. O cidadão que estava ouvindo esse anúncio da palavra, levantou a mão e perguntou: isso quer dizer que eu serei condenado pelo pecado de Adão? O que é que eu tenho a ver com Adão? Nem conheci, não sei nem quem é, nunca vi mais gordo nem mais magro. Disse: não, meu amigo, você está confuso. Ninguém será condenado pelo pecado de Adão. A nossa condenação se dá por meio dos nossos próprios pecados. Cada um será julgado segundo as suas obras. Por isso o texto diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então é individual, seremos julgados individualmente. Eu não sou condenado pelos erros do meu pai ou da minha mãe, nem muito menos meus filhos serão condenados pelos meus erros. Mas da mesma sorte, os meus filhos não serão salvos pela minha escolha. Eles precisam tomar uma decisão. Então, tanto a escolha da condenação do pecado é individual, quanto a escolha da salvação também é individual. Eu não posso salvar os meus filhos. O que eu posso fazer é levar a palavra de Deus a eles, e eles se convencendo e se convertendo com esta palavra, eles serão salvos. Mas, no entanto, eu preciso dar o meu testemunho, eu preciso ser luz, eu preciso ensinar a verdade. E eles tomarão a decisão deles no tempo de Deus, que Deus permitiu a eles. Mas entendendo este compromisso, essa responsabilidade que é individual, de cada um de vocês, tome uma escolha na vida. Busque a plena liberdade em Cristo, porque só Ele é que pode nos livrar da culpa do pecado. Porque esta culpa está sobre nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em segundo lugar, a segunda amarra que devemos nos libertar está do verso 12 ao 20 aqui do texto. Precisamos ser libertos das amarras do falso juízo. As primeiras amarras foram as amarras da falsa lei. Você se auto-julgar como sendo uma pessoa boa e que merece a salvação. É uma falsa lei. Mas temos o falso julgamento. O julgamento em que você então se coloca, muitas vezes, como numa situação melhor do que o outro, ou julga o outro pior do que você. Quantas vezes a gente foi acusado de alguma coisa que faz, e para você se livrar da sua culpa, você aponta para o outro? Lembra de quem fez isso na Bíblia? Lembra quando Deus apareceu para Adão e Eva lá no jardim? Adão, onde tu estás? O que foi que Adão disse? Ah, Senhor, eu estava com medo porque estava nu, me escondi. E ele então disse: quem te disse que estavas nu? Tu comeste do fruto que eu disse que não comesse? Ele disse: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela me comeu e me deu do fruto e eu comi também. Então, Adão, ele não reconheceu o seu erro. Ao invés disso, ele jogou a culpa na mulher e também em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Se tu não me tivesse me dado mulher nenhuma, eu estava sem pecado. Estava ainda obedecendo ao Senhor. Então ele estava jogando a culpa na mulher e em Deus. E nós somos assim, irmãos. Isso se chama a síndrome de Adão. Nós temos essa síndrome.
Nós, por muitas vezes, queremos justificar os nossos erros, colocando que tem pessoas pior do que nós. Não, eu peco, até faço isso, mas fulano que é pior do que eu. Mas quem é que vai julgar o fulano e você? É Deus. Pare de julgar os outros. Olhe para si, julgue a si mesmo. Aí você vai ter uma visão melhor da sua vida e do seu comportamento para com Deus. Vejamos o que diz então, o que é esse falso juízo ou pré-julgamento. Verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu então Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conheceis a mim, também conhecereis ao meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando estava ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Aqui encontramos os fariseus fazendo um pré-julgamento de Jesus, justamente sobre o seu testemunho. Jesus, ele está aqui no templo, provavelmente em um período festivo, onde era feito, acendia-se algumas luzes, na verdade eram tochas de fogo no templo, e se fazia uma grande festa no templo, no pátio das mulheres. Então era um dia festivo. Aquilo trazia uma lembrança do que foi o período do povo quando estava na travessia do deserto, quando Deus durante o dia fazia uma coluna, né, de proteção, de nuvens, e à noite uma coluna de fogo que protegia o povo. Então Jesus, ele se intitula como sendo a luz do mundo. Aquela coluna de fogo representava a presença de Deus, o cuidado de Deus, o guia dos homens. Foi Deus quem guiou o povo durante 40 anos em uma caminhada no deserto. E aí Deus quem protegeu aquele povo para que eles chegassem na terra prometida. Quando Jesus faz esse anúncio: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está dizendo que ele é o guia, é ele quem nos guia à presença de Deus. Em Cristo nós temos a proteção, o livramento, tudo o que nós precisamos para chegar até o nosso destino final. A liberdade que nós temos de estar assistidos por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Imagine, eu não sei quantos de vocês já tiverem em algum lugar deserto, ou até mesmo assistir um filme, que talvez seja mais fácil, né? Assistir um filme. E nestes filmes, quantas pessoas, por estar em um lugar deserto, eles vêm a perecer, a morrer, porque não há água suficiente, porque o sol é escaldante, durante a noite um frio tremendo. Então aquelas pessoas não conseguem sobreviver muitos dias em um deserto. A provisão de Deus com essa coluna de fogo e a nuvem que cobria eles durante o dia demonstra justamente essa liberdade que Deus nos dá. Vocês estão livres, pode ir para onde vocês quiserem, mas se vocês quiserem ficar vivos, quiserem estar protegidos, quiserem ser supridos, sigam-me, obedeça o caminho, sigam o que eu estou dirigindo vocês. Esse é o nosso grande problema, irmãos.
Muitas são as vezes que nós nos achamos muito conhecedores, sábios, queremos tomar nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões, sem a permissão de Deus, sem pedir orientação ao Senhor, e seguimos por veredas, por caminhos tortuosos, por lugares que Deus nunca desejou que você andasse, mas a sua permissão deixou que você chegasse até lá. Mas ainda dá tempo. Não importa onde você esteja nesse momento, em que deserto você se encontra, olhe para a luz, siga Jesus, e Ele lhe tirará desse deserto. Ele tem todo o poder para te dar esse livramento, te tirar dessa condenação que é a vida sem Deus. Então lembremos, irmãos, que em Cristo nós somos livres, não só da culpa do pecado, como também da condenação do pecado. E a palavra de Deus, ela é muito clara em afirmar que sem Cristo estamos condenados ao inferno. Talvez essa seja uma palavra muito dura para se dizer, mas extremamente importante. Um homem sem Deus, o homem que não segue Jesus, ele anda nas trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então é necessário seguir Jesus para ter luz, para encontrar Deus. Se eu decido andar sozinho, andar perdido, eu estou condenado à morte eterna, a estar longe de Deus para toda a eternidade. Então, enquanto há vida, há esperança. Então entregue a sua vida a Jesus, confia nele, e Ele te dará toda a liberdade necessária para a sua vida. Romanos 6:23, abre aí sua Bíblia. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto os fariseus queriam julgar Jesus por juízo próprio, eles não reconheciam Jesus como sendo alguém que veio de Deus. Eles estavam condenando Jesus e as suas palavras. Eles não estavam crendo na palavra que Jesus proferira. E essa palavra, ela precisa ser reconhecida, valorizada e colocada em prática em nossa vida, irmãos. Por isso que essa palavra, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Porque o homem que vive longe da palavra, o texto aqui de Romanos diz que ele ganhará um salário no final da sua vida. Só que esse salário é a eternidade longe de Deus. Aqui fala sobre o salário do pecado, que é a morte. E essa morte aqui referida nesse texto, não é a morte do corpo, não é a separação entre o corpo e a alma, mas a morte eterna. É quando os mortos sem Cristo serão jogados no lago de fogo, que é a segunda morte, onde eles terão a eternidade longe de Deus. Então precisamos, enquanto é tempo, enquanto é dia, voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Reconhecer que somente em Cristo podemos ser livres dessa condenação. Por que somente em Cristo? Porque Cristo foi o único homem na face dessa terra que não cometeu pecado algum. E Ele foi condenado em nosso lugar. Ele deu a vida naquela cruz em nosso favor. Por isso, precisamos sim reconhecer esse julgamento que Ele tomou para si, a condenação que nós merecíamos, Ele assumiu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna em seu nome. E em terceiro e último lugar, precisamos ser libertos das amarras da falsa verdade. Então vimos que existe
uma falsa lei, um falso juízo e também uma falsa verdade. Que falsa verdade é essa? Hoje existe, tanto na filosofia, no mundo acadêmico, uma premissa que é muito exposta, que é dito que a verdade é relativa. A verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Essa é uma grande mentira que Satanás criou para confundir o homem. Existe sim uma verdade plena e perfeita, e essa verdade vem do Senhor. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma verdade plena. Não existe outra verdade que possa nos libertar. Só existe uma. Existe um Salvador. Somente um que deu a vida por nós. Somente esse pode nos trazer salvação. Mas vejamos o que diz essa falsa verdade do versículo 21 ao 30. Verso 21 ao 30 e do 43 ao 47 nesse mesmo capítulo. Vejamos a cegueira espiritual daqueles que acreditam na falsa verdade. Em outra feita, lhes falou Jesus dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E então prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu desse mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas eu tenho para dizer a vós, a vosso respeito, e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Ele, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse então Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Verso 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. A palavra aqui foi pesada que Jesus jogou sobre os fariseus. Como é que vocês se julgam serem intelectuais, doutores da lei, conhecedores e detentores da verdade? E quando eu falo a verdade para vocês, vocês não reconhecem essa verdade? Então era isso que Jesus estava dizendo para eles. Olha, eu tenho falado para vocês a verdade que vem do Senhor, mas vocês preferem acreditar na mentira. Sabe por quê? Porque vocês não são de Deus.
porque se vocês fossem de Deus, vocês acreditavam nas minhas palavras. Vocês preferem dar ouvidos ao pai de vocês, que é o diabo, porque ele sim foi mentiroso desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Eita, irmão, vou dizer, eu não queria estar na pele desses homens nesse momento não, viu? A chicotada foi grande que Jesus deu. Como diz um amigo meu, né? Ele bateu com um poste e não tirou nem os fios elétricos, foi com tudo. Então Jesus, ele foi muito firme na sua afirmação, e essa firmeza era válida e importante. Era importante porque aqueles homens precisavam levar esse choque de realidade. Aqueles homens estavam cegos. Toda a escritura apontava para Jesus, mas eles não conseguiam enxergar isso. Era uma cegueira espiritual. Eles se julgavam espirituais, mas não conseguiam enxergar o próprio Filho de Deus. Não conseguiam ver em Jesus a revelação plena do amor de Deus. Logo, Jesus precisou usar de palavras mais duras, precisou usar de expressões mais fortes, para que eles pudessem cair em si. É tanto que no final do texto diz que muitos creram depois dessas palavras. Muitos creram depois dessas palavras. É certo que muitas vezes quando você chega à casa de Deus, vem à igreja, você quer ouvir uma palavra de alento, de consolo, uma palavra que conforte o teu coração diante das tribulações do teu dia a dia. Mas eu te digo, irmãos, não tem palavra melhor do que uma palavra que transforma, uma palavra que nos confronta. Você está errado, mude a sua vida, do que alguém que passa a mão na sua cabeça, no seu ombro. Vá, meu filho, vá em paz, eu vou estar orando por você. Você todo errado, e ele não tem coragem de te avisar. Imagine você numa estrada, dirigindo o seu carro, e lá na frente uma ponte caiu, mas você não consegue enxergar, e então está prestes a cair nessa ponte. Se tiver alguém na estrada sinalizando, olha, para te avisar, não seria bom? E quantas vezes nós não paramos para ouvir os alertas, os avisos que Deus nos dá? Preferimos seguir o nosso caminho, e aí o pior é que o final dele dá para a morte, e a morte é eterna, que é o pior de tudo. Então, escuta os avisos de Deus, observa as placas que Deus tem levantado de alerta. Cuidado, meu irmão, escuta a voz de Deus, se firma na verdade, dá ouvidos ao que Deus tem falado ao teu coração, não reclama, não rebate a palavra de Deus, antes aceita, absolve, pratica, e Deus certamente te ajudará a ser livre do poder do pecado. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós somos dominados pelo poder do pecado. O pecado vai nos dominar e continuamos na cegueira espiritual. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Esse Deus que é luz enviou uma palavra que ilumina o nosso caminho. Se eu olho para a palavra, se eu percebo, se eu observo com atenção, ela vai guiar os meus passos, ela vai me dirigir em direção ao Senhor, me ajudando a chegar no destino gracioso, num destino maravilhoso que é os céus. Mas se eu não escuto a voz de Deus, se eu prefiro pegar os atalhos da vida, certamente o destino não será bom. Então é necessário sim, dar ouvidos, estar atento ao que Deus tem a nos dizer, dia após dia. Escuta a voz de Deus, porque o que Deus tem para te oferecer é incomparavelmente melhor. Então entendemos, irmãos, diante desta palavra, deste trecho aqui escrito, que acabamos de ler, que em Cristo nós também podemos ser livres do poder do pecado. Esse poder que nos aprisiona,
mas Cristo veio para nos trazer liberdade desse poder. É Ele quem tira a venda dos nossos olhos. É Ele que nos ilumina a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Se você tem buscado a presença de Deus na sua casa, lembra disso. Sempre quando estiver em casa, antes de ler a Bíblia, ora. Peça a Deus: Senhor, ilumina os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, para que eu possa ver, observar a Tua palavra e compreendê-la. Porque esta palavra, ela é libertadora, se você verdadeiramente der essa atenção a ela. Romanos capítulo 5, verso 12, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra quando eu falei lá da história do homem que eu vou ser condenado pelo pecado de Adão? De forma alguma. Cada um de nós seremos julgados pelos nossos próprios pecados. Aqui o texto diz que assim o pecado entrou no mundo através de um homem, e através do pecado veio a morte, e essa morte passou a todos nós, porque todos pecamos. Então a morte veio a nós por nós mesmos, porque nós procuramos, porque nós temos buscado o caminho da perdição. Mas Jesus apresenta o caminho da salvação. Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o próprio caminho. Ele nos chama a atenção para esta palavra. E os fariseus não queriam ouvir. Eu não sei qual a tua condição hoje religiosa, em que religião você se considera, mas é importante que você se volte para Cristo, se volte para Deus, porque religião é falha, religião não salva. O único que pode salvar o ser humano é Deus, através de Jesus, o seu Filho, que deu a vida por nós. Quando eu falo de religião, eu falo do sistema religioso, porque alguns pensam, porque eles vêm à igreja, porque traz uma oferenda, uma oferta, uma ajuda, eles estão garantindo a salvação. Eu estou garantido, eu ajudo, eu estou presente, eu não falto os cultos. Isso não garante salvação, isso é consequência da salvação. Quando eu reconheço que eu não sou merecedor da salvação e Cristo me salvou, e logo eu coloco a minha vida à disposição do Senhor. Eu fui liberto e agora eu reconheço essa liberdade que eu tenho em Cristo, e eu quero adorar a esse Deus, eu quero servi-lo, eu quero me ofertar diante do altar de Deus, a minha própria vida, porque esse é o requerimento de Deus para conosco. Essa é a oferta que Deus espera receber de nós. E que oferta é essa? Nosso sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto consciente. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Tenha plena certeza, você não engana Deus. Deus conhece a intenção do nosso coração. Qual é a intenção de você estar aqui hoje? Qual é a intenção de você ter participado desta programação nesta noite? Deus conhece. E Deus sabe do que você realmente precisa. É uma mudança de atitude, é uma mudança mental. Ter a vida consagrada ao Senhor, oferecer a tua vida como uma oferta viva ao Senhor, por tudo que Ele fez por ti, porque foi assim que Cristo se ofertou por nós. Então, em Romanos 5,12, ele diz que essa morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aqui é todos sem exceção. Todos os homens estão debaixo do pecado.
da condenação do pecado, do poder do pecado. Então é necessário buscar a Cristo e receber dele essa libertação. Concluindo então, amados irmãos, não deixemos-nos ser enganados pela ilusória proposta do inimigo em alcançarmos a liberdade plena. Até porque essa liberdade plena não existe. Mas em Cristo podemos confiar e nele viveremos a plena liberdade. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 Pedro 2,16. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto para malícia, mas vivendo como servos de Deus. Cristo nos libertou para tomarmos a decisão de vivermos na servidão do Pai, debaixo da sua autoridade, da sua vontade, em obediência à sua santa palavra. Que Deus assim conceda a cada um de nós esse entendimento, essa sabedoria vinda do alto, para tomar uma decisão na vida, que é entregar a vida a Jesus. Confiar e acreditar que liberdade nós teremos somente em Cristo. Porque enquanto não entregarmos a nossa vida a Jesus, somos escravos do pecado. E a nossa vida está dominada e condenada à morte eterna. Então é necessário, enquanto é tempo, no dia de hoje, você entregue esse presente a Deus, entregue a sua vida ao Senhor, e o mais Ele fará.